Em breve, um ilustre presidiário. Resta ver se Bolsonaro reagirá como um homem quando lhe baterem a porta, ou se sairá pedalando o ar. E ainda diz que o Lula reagiu como homem, mandando a patota ir lá para frente tentar impedir a prisão. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Todo livro que eu leio, toda história totalitária, comunista, começou de forma parecida e acabou de forma parecida. Com muita gente falando, isso não vai acontecer aqui, até o dia que vira e fala, ferrou. Aliás, eu estou terminando esse livro maravilhoso da Immaculée Ilibagiza, e é a história do massacre na Ruanda, do genocídio, e chama atenção, né, algumas coisas. Primeiro, como ela tentou convencer o pai de que tinha alguma coisa muito errada, e o pai, boa pessoa, falava, não, ele chegou a ser tão ingênuo que ele foi pedir ajuda ao governo que estava mancomunado com os Hutus que queriam eliminar e exterminar todos os Tutsis. Segundo, claro, a questão toda da divisão tribal e de cotas. O Thomas Sowell tem um livro maravilhoso do Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, onde ele trata desse caso da Ruanda. Terceiro lugar, como pessoas que conviviam com você, que eram queridas para você, que tiveram infância juntas, como essas pessoas podem, da noite para o dia, querer te matar, se transformar num inimigo. Isso é muito impressionante. E, por fim, claro, a capacidade de perdão dela. Um soldado francês chegou a oferecer para ela serviços. Olha, se você quiser, eu elimino as pessoas que mataram seus familiares. E ela queria perdão. Deus. É uma história muito bonita. Além da tragédia toda revelada ali e a situação desumana que ela vive por 3 meses num banheiro pequenininho com outras 6 pessoas, depois 8 pessoas, né, no total. Um negócio incrível, né? Mas ela conseguiu encontrar mais ainda Deus nesse momento e perdoar os seus inimigos Hutus. Isso é uma coisa muito bonita. Então eu tenho pedido muito a isso. Eu não quero amargura, eu não quero vingança, eu não quero viver pensando em Alexandre de Moraes. Eu tenho tanta coisa boa para fazer. Daqui a pouco eu vou para o Golfo da América, curtir um final de semana, porque eu estou bem ainda. Semana que vem mais um ciclo de químio. Eu vou lá para o Golfo da América, ver o pôr do sol lindo do Pacífico. Eu não quero isso para minha vida, né? Então, eu tenho pedido muito isso, essa mensagem, né, da gente não deixar tudo que está acontecendo de ruim no Brasil, e que, de novo, é fichinha perto do que viveram esses Tutsis na Ruanda, né? Ou que viveu já o povo da Venezuela, ou o povo cubano. Mas não vamos deixar chegar lá, né, gente? Temos que reagir. Temos que ter uma certa mobilização em vez de ficar brigando por picuinhas. Então eu vejo alguns movimentos dentro da direita. Era pra gente estar trazendo até alguns tucanos para cá, falando assim, olha só o que vocês ajudaram a colocar no poder, gente, vocês têm que estar com medo. Olha lá. Em vez disso, nós estamos lá atacando o Nicolas, o Gustavo Gaia. Não contem comigo. Eu vou continuar tratando a prioridade aqui como combater os meus inimigos, e os meus inimigos continuam sendo os mesmos. O consórcio que tomou de assalto o poder no Brasil e deu um golpe. Esse é meu inimigo. Então, vamos lá. Foi o título da minha coluna hoje na Gazeta do Povo, que a Paula Schmidt gostou muito, né? Da morosidade da justiça à celeridade do justiçamento. Esse é o resumo da ópera, né? Mensalão, 7 anos desde a denúncia, da revelação até o julgamento. Isso com todos os crimes que a gente conhece. E devolução de 100 milhões para cá, 100 milhões para lá. Agora, denúncia a julgamento, 4 meses sem nenhum crime. Sem nenhum golpe dado. Tudo isso é muito ridículo. Todo mundo sabe o que está acontecendo.
todo mundo sabe quem deu o verdadeiro golpe, todo mundo sabe que isso é um julgamento sumário, um show trial soviético, um justiçamento, que é fazer justiça com as próprias mãos, só que esses que estão fazendo o justiçamento, por acaso, tomaram a justiça para eles. Então eles têm o verniz da justiça, o aparato do judiciário para usar para sua vendetta. STF altera a rotina para julgar denúncia em 2 dias. O casuísmo deles é algo que salta aos olhos. Rapidez de Alexandre de Moraes coloca investigados da trama golpista em estado de alerta. Quer dizer, olha como é que a Malu Gaspar, que era das menos militantes dessa turma, chama o que está acontecendo. Investigados da trama golpista. Isso é fazer uma concessão à narrativa deles. E tudo que eles têm é isso, uma narrativa. Uma peça de denúncia ridícula da PGR. Olha o casuísmo. Mudança no foro especial, no famoso foro privilegiado, amplia a atribuição do STF em julgamentos de políticos dias antes de incluir o ex-presidente Bolsonaro na competência do STF. Muita coincidência. Nem foi feito sob medida que nem os ternos do Ricardo Almeida que o Lula usa. Imagina. Como ainda existem jornalistas sérios nesse país, Carlos Alberto de Franco denuncia. O STF decidiu na terça-feira ampliar o foro privilegiado, permitindo que investigações permaneçam na corte mesmo após o fim dos mandatos. O STF sinaliza mais uma vez seu distanciamento da Constituição e sua opção marcadamente política. Nada disso que está acontecendo no Brasil seria possível sem a cumplicidade da... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Velha imprensa. Olha o Rui Castro, inteligente, engraçadinho, senso de humor, livros interessantes sobre outros assuntos. Olha como ele vira um militante político tosco quando o assunto é Bolsonaro. Bolsonaro Derangement Syndrome é o nome da doença. Em breve, um ilustre presidiário. Resta ver se Bolsonaro reagirá como um homem quando lhe baterem a porta, ou se sairá pedalando o ar. E ainda diz que o Lula reagiu como homem, mandando a patota ir lá para frente tentar impedir a prisão. Sendo que o Lula era culpado. Com provas sobradas, passando por 9 juízes e desembargadores, tudo muito diferente do que acontece com o Bolsonaro. Olha o José Casado na Veja. Esse cara foi meu editor por 6 anos no Globo. Na Veja, que é o veículo que eu trabalhei por 2 anos, sério, na época. Olha o José Casado na Veja. Bolsonaro diz ser informante dos Estados Unidos e pede intervenção. Coitadinho do sujeito que se informa, entre aspas, pela imprensa brasileira. Diz ser informante e pede intervenção. Bolsonaro admite que manda material sobre o Brasil para os seus conhecidos americanos e pede alguma ajuda americana em relação ao que está acontecendo no nosso país. Olha a diferença. Não há nada de absurdo em Bolsonaro tentar mobilizar colegas parlamentares americanos sensíveis à causa dele e de tantos outros presos políticos no Brasil para que façam alguma coisa a respeito dentro das leis americanas. Por exemplo, Magnitsky Act. Paulo Briguet escreveu uma coluna maravilhosa na Gazeta do Povo. Aliás, ele me mandou que estava orando, rezando o terço com o Frei Gilson às 4 da manhã, pensando em mim. Me mandou a mensagem às 4 da manhã. Fiquei muito sensibilizado. Muito obrigado, meu amigo Paulo Briguet. As trevas da censura. 6 anos do inquérito das fake news foi o título que eu dei à live de hoje. Ali houve um ponto de inflexão.
Qualquer um de nós é livre para escolher um marco. Quando Ramagem não pôde ser escolhido para diretor-geral da Polícia Federal, quando Lewandowski, amigo da família Lula, rasgou a Constituição para preservar os direitos políticos da Dilma, que acabara de sofrer impeachment. Cada um escolhe um ponto de inflexão. Mas me parece inegável que a criação do inquérito do fim do mundo, assim chamado por um ministro do Supremo à época, Marco Aurélio Mello, por Dias Toffoli, advogado do PT que bombou em 2 provas da magistratura, que deu a relatoria para o colega tucano Alexandre de Moraes, no dedaço, com uma interpretação para lá de criativa de que o regimento interno, artigo 43, onde houve algum tipo de atentado nas dependências do Supremo, abarcava o país inteiro porque estamos na era digital. Acho que depois eles entenderam que valia para o mundo inteiro, que tudo é internet. Então a jurisdição do STF é planetária. Esse foi o grande ponto de inflexão. Todas as desgraças que aconteceram no país desde então, inclusive o golpe revolucionário de 2022, se ligam a esse famigerado inquérito. Com o Bolsonaro na cadeia, por um golpe impossível e inexistente, o sistema se sentirá livre para aprisionar e perseguir qualquer um de seus milhões de eleitores. O fim do inquérito do fim do mundo é o Gulag. Não achem que o Briguet está sendo alarmista. Ele é alguém como eu e como o guru dele, Olavo de Carvalho, que estudou comunismo e está vendo o que os comunistas estão fazendo com o Brasil. Tudo caminha nessa direção. Inclusive o linguajar deles desumanizando os bolsonaristas, o que permite extermínio, prisão. É outra marca que eu esqueci de mencionar aqui. A desumanização. Toda a campanha dos Hutus, inclusive oficiais na rádio, tratavam os Tutsis como baratas, ratos. Todo movimento de extermínio passou por essa desumanização do adversário. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.